Fala pessoal, tudo bom? Agora nós vamos ver sobre os modos de projeção de textura que o Moodle tem. Quando nós aplicamos uma textura a um objeto, adicionando ela ao seu material, nós precisamos mapear essa textura para que consigamos definir a posição que ela vai ocupar no objeto. Diferentes tipos de objetos, de diferentes formas, pedem um tipo de projeção diferente. E o Moodle ele já tem essas predefinições. Eu vou adicionar aqui uma textura de teste para a gente dar uma olhada como que é isso. Eu já tenho aqui carregado no meu Clip Browser essa textura de checkboard. Eu vou colocar ela aqui em cima. Ela já é uma textura própria para a gente verificar esse mapeamento. Eu deixei aqui já na minha cena uma primitiva de cada forma, um cubo, um plane, uma esfera, um cilindro e a nossa teapot, que era um pouco mais complexa. Bom, quando a gente acaba de adicionar a textura, por padrão ele vai estar utilizando o mapeamento V, mas eu vou falar sobre o mapeamento V mais para frente. Além do mapeamento V, nós temos essas outras formas predefinidas de textura. O mapeamento V, a gente tem que editar ele. A gente vai ver ainda como editar como abrir a malha V na próxima aula. Mas além do mapeamento V, que já é aplicado com padrão, nós temos Solid, Planar, Cylindrical, Spherical. Pelos nomes a gente já consegue perceber que depende da forma do material, do objeto. O Cylindrical seria mais correto para uma forma cilíndrica, o Spherical para uma forma esférica. Eu vou desativar ele temporariamente. E tem também, todas essas daqui podem ser utilizadas como uma textura de imagem. Apenas o Solid, que ele é recomendado para a gente utilizar apenas com material com textura procedural. O que é textura procedural? Essas imagens que o Moodle já tem, no caso aqui, textures ou em asset textures. São texturas procedurais. Eu vou adicionar uma aqui, por exemplo, Noise, esse bozo. Ela está adicionada em todos os objetos, mas ela não é vista na nossa viewport em nenhum dos modos de exibição, nem no Advanced OpenGL. Por ela ser uma textura procedural, ela só é vista no render ou quando ativamos o RayGL e também no Preview. Essa textura ela tem alguns valores que podem ser editados. Ela é gerada em tempo real, por isso que ela é uma textura procedural, ela não é um mapa de imagem fixo. Então, editando alguns valores dela aqui nas suas propriedades, nós podemos ter uma pequena variação nessa textura. E o Moodle possui várias dessas texturas. Nós podemos fazer muita coisa com essas texturas procedurais do Moodle. Estão vendo? Ela varia conforme a gente mexe nas propriedades dela. Então essa textura, essa textura, por ser procedural, ela não precisa necessariamente ser mapeada. Existe o modo de projeção dela aqui, que é o Solid, que é próprio para essa textura procedural. Ok? Mas tirando essa textura, todas as outras precisam ser mapeadas. Eu vou trazer essa textura aqui apenas para o meu cube, deixar ele apenas no meu cube. Ele está com... deixa eu dar uma olhada. Ele está com o mapeamento V ativado. Projeção. Para a gente definir a projeção, com a textura selecionada, nós temos aqui o Texture Locator. Aqui nós definimos a escala dessa textura, porém essa escala não vai funcionar com o VMap. Nós vamos
entender o porquê disso mais para frente. Apenas nos outros modos de textura, como por exemplo planar, é que essa escala vai refletir ali no na nossa textura. Deixa eu voltar o padrão. Essas opções de transformação, ela é igual para qualquer objeto. Eu estou com a minha esfera selecionada, eu também tenho essas opções de transformação. Porque a minha textura aqui, ela também funciona como um item na minha viewport. Ela está aqui, ó, o locator dela, né, isso aqui é chamado de texture locator, ele está aqui. Eu posso mover esse locator pela minha viewport. Ele funciona realmente como um item separado. Tanto que a minha textura, ela também, além de aparecer aqui no meu material, na minha shader tree, na item list, ela também aparece aqui, o locator dela. E movendo a posição do locator, nós também definimos a posição dessa textura no nosso objeto. Tanto a posição quanto a rotação dela ou a sua escala. No caso específico desse modo de projeção, que é o planar, o que esse modo de projeção vai fazer? Ele vai projetar a minha textura em apenas um eixo, que eu defino aqui embaixo. Eu posso projetar ela no eixo Z, como está acontecendo agora, no eixo X ou no eixo Y. Podem ver que o meu locator ele muda de posição e a textura também acompanha. Então, no caso, aqui no eixo Z, como está agora, a textura ela está sendo projetada daqui para lá. E a lateral do meu cubo não possui textura projetada, é apenas a continuação da projeção da minha textura. Olha, essa faixa branca, ela está saindo aqui desse zero, do B0, e indo aqui. E vocês podem ver que desse lado a textura está espelhada, porque a textura está sendo projetada, é como se a minha textura viesse daqui e fizesse isso, assim, ó. E estivesse sendo projetada daqui para lá. Bom, esse tipo de projeção, o planar, ele seria mais indicado para uma superfície plana, como o nosso plane aqui, e não para esse cubo. No caso dessa textura no nosso plane, nós podemos utilizar esse planar em Y. Aí ele fica ok. O meu texture locator continua no mesmo local que ele estava na nossa viewport, e eu posso definir a posição da minha textura. Por exemplo, se fosse um ladrilho, eu poderia definir a posição que ficaria esse ladrilho, qual seria o tamanho que ele ocuparia no meu objeto, e a posição também em termos de rotação, se ele vai ficar assim como estava ou um pouco na diagonal. Aqui o modo de projeção planar é o mais simples, mais indicado para um plane, um objeto como um plane mesmo. Para o cubo, nós temos a projeção box e o cubic, que são bem parecidas uma da outra, apenas com uma diferença. Deixa eu voltar aqui a minha textura para o cubo e colocar ela no modo de projeção cubic, por exemplo. Agora nós temos a textura projetada no nosso cubo. Podemos ver que ela não fica espelhada em nenhum dos lados, como aconteceu com o planar. Ela está sendo projetada nos 4 lados do nosso cubo. Não tem problema nenhum de usar esse tipo de projeção, por exemplo, em outros objetos. Por exemplo, eu posso colocar a minha textura ali no teapote, ela está com modo cúbico, também projetada em forma cúbica aqui no meu teapote. Porém, em objetos mais complexos, às vezes é melhor a gente abrir a malha UV e editar nossa malha UV
com o mapeamento V. Mas em alguns casos pode ser utilizado também uma projeção já predefinida como cubic ou box. Bom, o nosso locator, você pode ver que quando a gente muda o modo de projeção, ele muda também. Aqui ele fica parecido com um plane, com o modo planar. Com o modo cubic, ele vai ficar parecido com um cubo. E da mesma forma, nós ainda conseguimos escalonar essa textura, escalonando o seu locator, rotacioná-la, ou definir a sua posição. A diferença do modo cubic para o box é que no modo cubic eu consigo fazer essa rotação. No box eu já não consigo fazer isso. No box eu apenas consigo mover a posição da minha textura pela minha viewport e ele não tem um locator como o modo cubic, que eu tenho esse cubo na minha viewport. Ele continua sim com o locator, a minha textura, o locator dela, ela continua na minha item list, eu tenho o locator dela, mas ele não fica mais com aquela forma cúbica no modo cubic. E eu não consigo fazer a rotação. Eu não consigo rotacionar a posição da minha textura, somente definir a sua posição. Já a escala eu consigo ainda, para definir o seu tamanho. Bom, além do box e do cubic e do planar que nós já vimos, temos o modo de projeção cilíndrica, que não fica legal aqui no cubo, mas pode se encaixar aqui no nosso cilindro. Eu vou também alterar o eixo de projeção dele e dar um auto size para ele já se enquadrar no tamanho. Só que o cilíndrico ele não vai ficar legal aqui em cima ou aqui embaixo do nosso cilindro, ele só vai envolver ao redor do nosso cilindro. Então, no caso de uma coluna, por exemplo, ficaria legal, mas se tiver que mapear aqui em cima também, aí a gente teria que utilizar outros modos, como cúbico ou um mapeamento V, se for o caso. O modo cilíndrico ele só vai envolver a textura ao redor do nosso cilindro. O modo esférico vai fazer quase a mesma coisa, só que envolver nos dois lados, o que se encaixaria melhor aqui na nossa esfera, com o auto size. Ele cria uma projeção esférica, como se a nossa textura estivesse envolvendo a nossa esfera. Eu vou só mudar para um modo cúbico aqui para vocês verem a diferença na esfera. Na esfera, o modo cúbico, a gente consegue ver aqui o lado de cima da projeção, esse lado da projeção, esse outro lado, o lado de baixo, envolvendo a esfera como se fosse uma caixa envolvendo a nossa esfera. Enquanto que no Projector Type Spherical que se enquadra melhor nesse caso de esfera. E nós conseguimos também ajustar a escala da nossa textura, mas agora, ao invés de utilizar a ferramenta de Scale para escalar nossa textura, nós utilizamos aqui
essa opção Wrap, horizontal Wrap e vertical Wrap, para definir a escala da nossa textura. Tanto na horizontal como na vertical. Podemos acionar aqui o botão de igual para ajustar os dois ao mesmo tempo. Essas duas opções, horizontal wrap e vertical wrap, não ficam disponíveis nos outros modos. Apenas no spherical e no mapeamento V, que nós vamos ver mais para frente. Ok? E podemos mudar o eixo de projeção aqui da nossa esfera. As opções de projeção Light Probe e Front Projection são mais indicadas para quando estamos trabalhando com imagem no nosso environment, como nós vimos na última aula, quando nós aplicamos um background ou uma HDR no nosso environment. Eu vou adicionar novamente uma imagem aqui, por exemplo, esse HDR. Deixa eu abrir o nosso preview. Esse HDR, eu precisaria usar o Light Probe para ele fazer aquela envolver a nossa cena e os materiais que forem reflexivos refletirem esse mapa. Seria um mapa já em 360 graus. Enquanto que o modo Front Projection é aquilo que a gente viu. A gente vai escolher também para onde que ela vai estar projetando, no caso para a câmera. No caso dessa imagem, como uma imagem já em 360 graus, não fica legal, mas eu posso adicionar uma outra imagem e definir como background. Sem novidades, isso aqui a gente viu na última aula quando nós tivemos nossa aula sobre environment. Mas apesar desses modos de projeção serem mais indicados para o environment, eu posso também aqui, na minha textura aplicada no meu objeto, no meu material, também utilizar esses modos de projeção. Eu posso utilizar o Front Projection para a câmera. E o meu... deixa eu desabilitar essa outra imagem que eu deixei de background. E aqui, a textura que eu apliquei na minha esfera vai ficar sempre projetada para a minha câmera. Eu posso, em alguma situação, querer esse efeito. Não importa a distância que você fique da câmera ou a posição, ela sempre fica projetada em direção à câmera. Ok? Já essa última opção aqui, que é o Implicit V, ela é um modo de projeção feito especificamente para quando trabalhamos com FUR. A gente consegue mapear cada fibra do FUR com esse Implicit V. Eu vou adicionar um material de FUR aqui no nosso plane para demonstrar esse efeito. A gente vai ter uma aula só sobre FUR, mas mais para frente. Por enquanto, eu não vou entrar muito em detalhes como trabalhar com FUR. Eu só vou adicionar aqui. Deixa eu ver o meu preview para eu poder ver o FUR. Bom, o meu FUR está acompanhando a cor do meu material, que está branco.
eu vou colocar a minha textura aqui no meu plane. Se eu colocar essa textura no modo planar, em Y, ele vai texturizar o meu plane como ele estava fazendo. Aqui na viewport eu consigo ver. E isso vai... O meu fur, a textura ele vai ficar no meu plane da mesma maneira, igual como se eu não tivesse fur. A diferença é que agora cada fibra do fur vai ficar da cor daquele local onde ela nasce. Se aqui onde tem a cor branca da textura, a minha fibra do fur está branca. E assim por diante. Mas eu posso colocar essa textura em cada fibra, com essa opção Implicit UV. Agora, cada fibra do meu fur vai ter essa textura. Deixa eu utilizar uma outra imagem aqui, por exemplo. A imagem dessa porta. E colocar no Implicit UV. Olha só, cada fibra do meu... Tá certo? Não tem nada a ver utilizar uma textura de uma porta no fur, é só para exemplificar. Cada fibra do meu fur está mapeada com essa textura. No Inline Help do Modo, nós conseguimos ver um outro exemplo. Por exemplo, aqui, essas bandeirinhas também são mapeadas com Implicit UV, conseguindo mapear cada fibra do fur. Poderia ser uma textura de uma grama ou uma textura de uma planta, e utilizando esse mapeamento para texturizar o meu fur. Ok?